Então a gente fala agora sobre o PSDB, o movimento interno de integrantes do partido aqui em São Paulo em apoio a Ricardo Nunes. E a gente conversa agora com o ex-presidente do Diretório Municipal do partido em São Paulo, Fernando Alfredo. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado, presidente, pela atenção, pela gentileza. Boa noite. Tudo bem, Thiago? Obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para esclarecer os telespectadores. Bom, esse movimento que foi feito nessa terça-feira, de que forma esse movimento pode ganhar um pouco mais de corpo e tentar amenizar a crise que vive o partido, que não é de hoje, o senhor mesmo foi retirado do comando do partido, ainda no ano passado, de que forma o partido pode encontrar uma solução para a eleição desse ano? Primeiro que esse movimento lançado hoje, ele nasce das bases do Diretório Municipal, dos seus 58 diretórios zonais, da bancada de vereadores, bancada de deputados estaduais, federais, fundadores do partido, ex-presidentes. Você vê, recebemos aqui hoje nesse evento mais de 500 militantes do partido em prol que lançaram um manifesto, que já daqui a pouco vai estar público nas redes sociais, em defesa do cumprimento do acordo que foi feito junto ao prefeito Bruno Covas em relação ao processo de reeleição do prefeito Ricardo Nunes. E vai lembrar, como vários dos nossos fundadores e líderes históricos do partido, acordos se cumprem. Como você bem disse, eu fui retirado do cargo o ano passado pelo então presidente Eduardo Leite, com uma atitude monocrática, desrespeitando a vontade da militância do partido, desrespeitando uma convenção que foi feita legitimamente no voto, com mais de 1.400 militantes votando, né? E desde então o partido vive esse marasmo sem comando. Foi colocado um aliado dele na presidência, que pós 5 meses renunciou à presidência porque viu que o trabalho de você cuidar de uma militância, cuidar de um partido é árduo, e agora temos aí um representante também desse grupo político, que é o ex-deputado Zé Aníbal, que toca o partido monocraticamente, sem nem respeitar a posição da executiva, que com ele comunga essa provisória na capital. Por isso, a manifestação plural dessa militância em relação a lançar um manifesto e esse movimento, que hoje é só o plano de partido, é o primeiro passo. Esse movimento vai ter mais 4 encontros regionais, com mais militantes nas regiões da cidade, e a gente deve encerrar no final de abril, ou agora, final de maio, começo de abril, com um grande evento, aí sim, publicando todos esses signatários que assinam esse manifesto que foi publicado hoje aqui neste evento. Agora, qual a chance desse manifesto ser aceito por outros grupos do próprio PSDB, quem defende ou a candidatura própria, ou até mesmo apoio à deputada Tabata Amaral? Olha, primeiro que esse pequeno grupo que defende a candidatura da Tabata foram esses que já abandonaram aqui o Diretório Municipal colocado pelo ex-presidente nacional do partido. Isso não tem ressonância dentro do partido nas suas bases. Quem decide quem será e quem o PSDB irá apoiar, além do Diretório Municipal na sua amplitude dos seus diretórios, é a federação. Vale lembrar que ontem o tesoureiro estadual da federação soltou um manifesto pela cidadania repudiando essas atitudes monocráticas do senhor Zé Aníbal aqui na cidade de São Paulo. Então, quem vai decidir isso, além de ter um grande processo de discussão com a sua base no partido, são os militantes também. Porque se não for através da militância, isso pode parar na justiça e pode ocasionar outros problemas para o PSDB, que as pessoas que hoje visam 26, sem entender que 26, para chegar em 26, precisa passar por 24, não estão respeitando esse processo. São Paulo sempre teve protagonismo do PSDB e precisa ser respeitada a decisão da sua militância e principalmente dos acordos que foram firmados com o MDB na eleição de 2020. A gente chama agora os comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta para Fernando Alfredo, que comandava o PSDB aqui na capital paulista. Dora. Boa noite. Eu gostaria de saber do senhor, esse movimento sempre se disse, é uma posição até da direção nacional, que uma candidatura própria seria interessante ou importante ou essencial para o partido começar um processo de recuperação. Me parece que essa questão da candidatura própria está fora de cogitação. Eu queria saber do senhor do que essa posição, vamos que ela prevaleça, de apoio ao prefeito Ricardo Nunes, no que ajuda o partido. E não haveria aí no horizonte o risco de haver uma intervenção na regional por parte da direção nacional? Bom, deixa eu só fazer um adendo aqui, presidente. A Executiva Nacional já interviu aqui na cidade de São Paulo no passado, quando deslegitimou a convenção que me reelegeu, e novamente agora, quando proíbe a estadual de fazer convenção, novamente faz uma intervenção após ter sido feita a convenção. Então a direção nacional já interviu aqui nos diretórios. Mas vale lembrar que na política também existe regra, estatuto e regramento.
e nós vamos a todo momento buscar esse estatuto para fazer valer aquilo que está escrito, aquilo que é regra dentro de um partido político. Eu entendo que alguns membros da Executiva Nacional, visando 2026, estejam afobados em relação a São Paulo. Só que desde a eleição do prefeito Bruno Covas, o partido aqui na capital não trabalhou para ter candidato próprio. E agora que se aproxima a eleição, vem aí uma meia dúzia querer dizer, tem que apoiar a Tabata, tem que ser... Não tem. Primeiro que vai lembrar, Dora, que a Tabata, na eleição de 2020, ela apoiou quem? Ela apoiou o Guilherme Boulos no segundo turno. E agora ela vem aqui querer o apoio do PSDB e vai lembrar, nossa governadora Raquel Lira deixou muito claro a posição dela em relação a esse apoio ao PSDB aqui em São Paulo, a Tabata do Amaral. Deixando claro o seguinte, é a Tabata entrando de um lado e eu saindo do outro. Porque é o mesmo DNA da Tabata, que é o do João Campos lá. Isso interfere nos planos do PSDB nacional. Acho que a direção nacional tem que ter maturidade quando vir tratar com São Paulo e, acima de tudo, respeitar o posicionamento da família Covas, que apoia a reeleição do Ricardo Nunes, a família Montoro, a família de Sérgio Mota, os seus fundadores aqui do partido na capital. Isso precisa ser respeitado, até porque o PSDB conseguiu vigorar por muitos anos no cenário nacional graças aos nossos governadores aqui no estado de São Paulo, passando desde Mário Covas até Rodrigo Garcia. E isso não tem sido respeitado. Vale lembrar que política não é um jogo de vale tudo como alguns querem. Isso precisa ser respeitado e precisa ser discutido. Essa militância que veio aqui hoje lançar esse manifesto, como eu disse, mais de 500 militantes do partido deixaram claro a sua vontade e não se opuseram à discussão com essa turma que está hoje à frente do Diretório Municipal. O que a gente quer é que eles busquem o diálogo com as bases do partido para fazer valer à vontade aquilo que a população da cidade de São Paulo já entendeu que é o melhor, mediante até a pesquisa que foi colocada hoje, que o Ricardo Nunes já aparece nela à frente do Guilherme Boulos. Isso mostra que nós estamos no caminho certo e que não vai ter espaço neste momento para o PSDB ter um candidato próprio. Ou seja, nós temos que primeiro se reorganizar como partido político, entender que partido é plural e democrático e não monocrático, como aqui o seu Zé Aníbal tem tentado tocar na cidade de São Paulo. Nós estamos conversando, para você que chega agora aqui ao Jornal Jovem Pan, com o ex-presidente do PSDB municipal aqui de São Paulo, Fernando Alfredo. Uma ala do partido fez, nesta terça-feira, uma ação em favor do prefeito Ricardo Nunes, em favor da reeleição dele. Passo agora a pergunta do Cristiano Vilela para o Fernando Alfredo. Cristiano. Fernando Alfredo, boa noite. Fernando, nós temos aí, o PSDB hoje tem 8 vereadores em São Paulo e existe já os rumores de que a maioria desses vereadores irá deixar o partido agora no fim da janela no início de abril. Você não acredita que uma eventual saída desses vereadores e de outros tucanos que eventualmente queiram ser candidatos e que estejam apoiando o Ricardo Nunes pode enfraquecer o movimento que você faz parte? Olha, vale lembrar que a atual bancada que foi eleita com o prefeito Bruno Covas, os que estão tomando a atitude de sair do partido, estão tomando exatamente essa atitude pela falta de diálogo da Executiva Nacional e da então Executiva Estadual em relação a esse processo na capital. Um partido para reeleger bancada precisa ter chapa, precisa ter organicidade, que é o que a gente tinha enquanto estávamos à frente do Diretório Municipal. E o que o Eduardo Leite dizimou, quando ele fez uma intervenção aqui na cidade de São Paulo, não respeitando a convenção que foi feita. Então é óbvio que o vereador está buscando a reeleição de seu mandato. E nesse momento o PSDB, essa direção que está no PSDB, não apresenta as condições necessárias para ter uma chapa para disputar. Porque desde a indicação do Eduardo Leite a presidente nacional do partido, o partido não conseguiu nem formar novos quadros, porque ficou nesse preâmbulo de manipulação de interesse A, B ou C, e pouco se discutiu a força do partido na São Paulo, que era ter um protagonismo no sentido de organizar uma chapa junto a todos os partidos da base do prefeito Ricardo Nunes. O que essa turma fez foi se distanciar desse bloco que hoje defende a candidatura do Ricardo para tentar apoiar o Tabata do Amaral ou até em alguns momentos citaram de ter candidatura própria. Quando eu mesmo me coloquei à disposição do partido para disputar, falei, olha, já que o PSDB tem que ter candidatura própria, eu quero me aproximar e quero disputar o processo de prévia interna, como foi assim em 2016 com o João Dória, como foi em 2012 que o Serra disputou, como tradicionalmente o PSDB sempre fez. E nem isso eles falaram. A conversa aqui é o seguinte, ou apoia a Tabata ou lança candidato próprio. Candidato próprio, nós não temos nenhum nome viável com condições competitivas de disputar a prefeitura. E apoiar a Tabata é rasgar a biografia do Bruno Covas, porque vale lembrar, o Bruno estendeu a mão para ela ou apoiar no segundo turno da eleição de 2020 e ela simplesmente foi apoiar o Guilherme Boulos. Então, quando a gente fala que esse perifake do Boulos é mais ou menos junto com a Tabata, pode escrever o que eu estou falando, fica registrado aqui. Num segundo turno, vocês vão ver quem essa menina vai apoiar. Certamente ela não vai estar no campo do centro democrático, que preza a boa governança na cidade de São Paulo.
Conversamos com o ex-presidente do PSDB aqui na capital paulista, Fernando Alfredo. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado a todos, uma boa noite.